Boa tarde, turminha do quinto ano, tudo bom com vocês? Hoje, em língua portuguesa, iremos estudar alguns assuntos. Notícia. A notícia é um tipo textual que possui o objetivo de informar o leitor sobre determinado assunto. Esse tipo textual vai tratar dos mais diversos conteúdos, como política, acontecimentos pelo mundo, questões relacionadas à saúde e muitos outros. A notícia vai buscar trazer o maior número de informações possível, respondendo às seguintes perguntas: o que, como, quando, onde, quem e por quê. A resposta às questões deverá ser feita de maneira impessoal, sem expressar a intenção ou opinião do jornal ou jornalista. Características da notícia. As principais características do gênero textual notícia são texto de cunho informativo, textos descritivos e ou narrativos, textos relativamente curtos, veiculado nos meios de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, textos com títulos principal e auxiliar, textos em terceira pessoa, impessoais, discurso direto, fatos reais, atuais e cotidianos. Estrutura da notícia. Manchete ou título principal. Geralmente apresenta-se grafado de forma bem evidente, com vistas a despertar a atenção do leitor. Título auxiliar. Funciona como um complemento do principal, acrescentando-lhe algumas informações, de modo a torná-lo ainda mais atrativo. Lead. Corresponde ao primeiro parágrafo e normalmente sintetiza os traços peculiares condizentes ao fato, procurando se ater aos traços básicos relacionados às seguintes indagações: quem, onde, o que, como, quando, por quê. Corpo da notícia. Relaciona-se à informação propriamente dita, procedendo à exposição de uma forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados. E aqui nós temos um exemplo de notícia. Temos o título, a lead, o subtítulo e o corpo da notícia. Verbete enciclopédico. Verbete enciclopédico é um texto que pode conter informações variadas e importantes sobre um assunto ou personalidade, por exemplo. A atenção comunicativa de um verbete enciclopédico é ampliar os conhecimentos do leitor sobre o que o texto aborda. Estrutura do verbete enciclopédico. Tem a entrada, que corresponde ao que pode ser semelhante ao título. Tem a definição, que corresponde ao teor das informações. Tem o aprofundamento e exemplos, são os detalhes informativos acerca do assunto ou da temática do verbete. Tem a classificação, que corresponde à informação relacionada ao tipo de verbete. E a referência, dados de origem e ou do suporte. E aqui nós temos um exemplo de verbete enciclopédico. Temos a imagem, o título, um texto breve, as informações explicativas, o nome do animal científico, o local onde podem ser encontrados e o habitat, características físicas, alimentação, como vivem e curiosidades e a fonte do verbete. Agora vamos falar sobre o infográfico. Os infográficos são conteúdos visuais que utilizam tanto de textos verbais quanto não verbais, que podem variar entre imagens, ilustrações, pictogramas e etc. Trata-se de uma mistura perfeita entre texto
recursos visuais e design, na qual um complementa o outro com o objetivo de sempre melhorar a compreensão do leitor. Por isso, não pense que apenas a informação textual é responsável por transmitir o conhecimento, uma vez que estamos nos referindo a um trabalho em conjunto desses elementos. Na prática, vemos infográficos em diversos meios de comunicação presentes no nosso dia a dia. E aí nós temos um exemplo de infográfico. Vamos agora entrar em um outro assunto, que é o de formação de palavras. O nosso livro, ele só aborda formação de palavras através dos sufixos. Mas aqui na videoaula, eu vou abordar um pouco mais, tá bom? Então, vamos lá. Formação de palavras, palavras derivadas. Resultam da ligação de uma palavra primitiva com um prefixo e ou um sufixo. Esse é o tipo de palavras que nós iremos ver no nosso livro, tá bom? Palavras derivadas. Mas também há a possibilidade de palavras primitivas, que são palavras que não resultam de nenhuma outra. E tem até um exemplo ali, ler. E o exemplo para palavras derivadas é reler. E temos também palavras compostas, que resultam da ligação de duas ou mais palavras primitivas. Exemplo, couve-flor. Palavras derivadas, que é o foco do nosso livro, né? Uma palavra primitiva mais prefixo, e aí nós temos o exemplo. Infeliz, nós temos a palavra primitiva, que é a palavra feliz, e nós temos o prefixo, que é o in. Então, nós dizemos que essa é uma palavra derivada por prefixação. É um prefixo, né, que vem antes da palavra primitiva. Uma palavra primitiva mais sufixo. Nós temos aí a palavra primitiva feliz e temos o sufixo mente. Então, o prefixo vem antes da palavra primitiva e o sufixo depois da palavra primitiva. E aí nós chamamos essa palavra aí, felizmente, de palavra derivada por sufixação. E uma palavra primitiva que tem prefixo e sufixo, igual no exemplo aí, infelizmente, é uma palavra derivada por prefixação e sufixação. Agora nós iremos falar sobre o sujeito. O nosso livro ele aborda um conteúdo sobre o sujeito bem simples, né? Então, o que é o sujeito? O sujeito é o termo da oração que indica de quem ou do que se fala. É sobre ele que se faz uma afirmação na oração. Como identificar o sujeito? Devemos fazer uma pergunta para o verbo. Logo, perguntar quem, o que, antes do verbo. Para descobrir o sujeito de uma oração, é possível fazer uma pergunta, igual eu já falei, e a resposta será o sujeito. Observe o exemplo. Os números indicam a posição de cada osso no esqueleto do animal. E aí nós vamos fazer a pergunta. O que indicam a posição de cada osso no esqueleto do animal? A resposta é os números. Então, os números é o sujeito da oração, pois a informação expressa na oração é sobre eles, sobre os números, ok? Finalizamos mais um conteúdo. Fiquem com Deus e muitos beijinhos.